Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 3 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a oferecerdes em sacrifício vivo. Esse é o culto espiritual, santo e agradável. Faz parte dessa entrega a Deus, que faz parte do nosso batismo, renovar o nosso modo de pensar, julgar, ver as coisas. Essa é uma autêntica conversão. Sobretudo, para tornar-nos agradáveis a Deus, para entrar em comunhão com Deus, precisamos abraçar a sua vontade, o que é bom e lhe agrada. A vida do cristão é uma missa constante, continuação da missa sacramental. Com Jesus, nos oferecemos em sacrifício no altar da vida. Da carta aos Romanos. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje vamos refletir à luz de uma meditação do nosso Papa Bento XVI, que com profundidade explica o que é esse culto do dia a dia, feito com o corpo e suas ações. Trata-se de algo muito importante para entender a dignidade de cada nossa ação em cada momento do dia. Diz Papa Bento XVI. O texto sobre o qual hoje gostaria de falar encontra-se no primeiro versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos. Vamos ouvi-lo e repeti-lo novamente. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Nestas palavras aparece um aparente paradoxo. O sacrifício normalmente exige a morte da vítima, mas Paulo fala dele em relação com a vida do cristão. A expressão oferecei os vossos corpos assume o tom de um culto de dar em oblação, um oferecer. A exortação a oferecer os corpos refere-se a todos, sem exceção. Essa referência explícita à dimensão física do cristão coincide com o convite: glorificai a Deus no vosso corpo. E ainda lembramos nós, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Isto é, se trata de honrar Deus na existência cotidiana mais concreta, feita de visibilidade que se pode perceber com os sentidos. Observe bem o que o Papa fala explicando São Paulo. Precisa descobrir o culto feito com o nosso corpo, ou seja, não honramos a Deus somente quando cantamos louvores na igreja, mas louvamos a Deus também com as nossas mãos calejadas, que trabalham sem parar, com o suor do rosto sem esmorecimento, com esforço mental de melhorar este mundo e esta sociedade. Qualquer função física é um hino ao nosso Criador. Qualquer atividade física, qualquer trabalho é um hino ao nosso Criador. As últimas palavras do rito da missa em latim são muito interessantes. Em latim se diz ite missa est, que significa literalmente ide, a missa terminou. Vão, a missa terminou. Mas também pode significar a missa é agora, ite missa est. Esta frase pode ser interpretada de várias formas.
No final da conta, o significado é: a missa terminou, mas uma outra missa começa agora, é a missa da vida. Sim, porque quando termina o culto na igreja, no momento que você passa o limiar da porta da igreja para sair, começa a missa da vida, o culto da vida. Diz Papa Bento XVI na sua encíclica Sacramentum Caritatis. Na antiguidade, missa significava simplesmente despedida. Este é o sentido da palavra latina. Missa significa despedida. No uso cristão, porém, adquiriu gradualmente um significado mais profundo. A palavra despedida chegou a envolver o sentido de missão. A palavra despedida chegou a significar, a compreender o sentido de missão. Estas poucas palavras expressam sucintamente o caráter missionário da Igreja. O povo de Deus pode ser ajudado a compreender mais claramente esta dimensão essencial da Igreja, entendendo a despedida como ponto de partida. Sempre o Papa Bento XVI aprovou ainda outras frases conclusivas da missa, como Ite ad Evangelium Domini annunciandum, Ide e anunciai o Evangelho do Senhor. Uma outra, Ite in pace glorificando vita vestra Dominum, Ide em paz glorificando ao Senhor com a vossa vida. Ambas as formas se concentram no caráter missionário da celebração eucarística. Os participantes da missa são enviados ao mundo, sustentados pela Eucaristia que acabam de receber. Vista desta maneira, a missa não é só uma celebração solta no domingo ou num dia de semana, mas um ponto de partida para a jornada da vida, do testemunho cristão. O sacerdote, representando a Cristo, envia os fiéis ao mundo para serem faróis de luz à vista de todos. Ide, o envio está feito, o anúncio começa agora. Neste momento inicia o culto da sua vida. Este é o sentido da despedida final da missa. O número 34 do famoso e bonito documento do Vaticano II, Lumen Gentium, tem como título A Consagração do Mundo pelo Apostolado dos Leigos, e diz: O Supremo e Eterno Sacerdote Cristo Jesus, querendo também por meio dos leigos continuar o seu testemunho e serviço, vivifica-os pelo seu Espírito e, sem cessar, os incita a toda obra boa e perfeita. E assim, àquele que intimamente associou a própria vida e missão, concedeu também participação no seu munus sacerdotal, ou seja, os capacitou a ser sacerdotes, como batizados, a fim de que exerçam um culto espiritual para a glória de Deus e salvação dos homens. Por esta razão, os leigos, enquanto consagrados a Cristo e ungidos no Espírito Santo, têm uma vocação admirável e são instruídos para que os frutos do Espírito se multipliquem neles cada vez mais abundantemente. Pois todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no espírito e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam outros tantos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são oferecidos ao Pai com amor, juntamente com a oblação do corpo do Senhor na celebração da Eucaristia. E deste modo, os leigos, agindo em toda parte santamente, como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Retornando ao Papa Bento XVI, citamos uma reflexão sobre o trecho que hoje meditamos, uma reflexão que ele fez em outra ocasião. Um comportamento como este é qualificado por Paulo como sacrifício vivo,
santo, agradável a Deus. É aqui que encontramos precisamente o vocábulo sacrifício. No uso corrente, esta palavra faz parte de um contexto sagrado e serve para designar a degolação de um animal, do qual uma parte pode ser queimada em honra dos deuses e outra ser consumida pelas oferendas num banquete. Paulo, ao contrário, o aplica à vida do cristão. De fato, qualifica tal sacrifício servindo-se de 3 adjetivos. O primeiro, vivo, expressa uma vitalidade. O segundo, santo, recorda a ideia de São Paulo de uma santidade relacionada não com lugares ou objetos, mas com a própria pessoa dos cristãos. O terceiro, agradável a Deus, que recorda frequentemente a expressão bíblica do sacrifício em agradável odor, em suave odor. Logo a seguir, Paulo define assim este novo modo de viver. Este é o vosso culto espiritual. A habitual tradução portuguesa, culto espiritual, não expressa todas as conotações do texto grego, nem sequer do latino. Contudo, não se trata de um culto menos real, ou até só metafórico, mas de um culto mais concreto e realista, um culto no qual o próprio homem, na sua totalidade de ser dotado de razão, se torna adoração, glorificação do Deus vivo. Voltemos a São Paulo. Ele é herdeiro destes desenvolvimentos do desejo do verdadeiro culto, no qual o próprio homem se torne glória de Deus, adoração viva com todo o seu ser. Neste sentido, ele diz aos romanos: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, este é o vosso culto espiritual. Paulo repete assim o que já tinha indicado no capítulo 3, o tempo de sacrifícios de animais, sacrifícios de substituição terminou. Chegou o tempo do culto verdadeiro. Muitas outras coisas o nosso Papa Bento XVI explica, mas a brevidade do diário não permite continuar. O que importa é aprendermos a viver cada momento da vida como uma missa contínua, não uma missa sacramental, mas uma continuação dela. Participar da missa sem fazer da nossa vida uma missa seria um sacrilégio, uma profanação. Precisamos fazer de nós, dos nossos corpos, do nosso trabalho, do nosso descanso, um holocausto vivente, agradável a Deus. Temos a maravilhosa vocação de santificar tudo o que tocamos. Um gari cristão pode santificar as estradas que ele varre, se fizer isso com todo o coração, como sacrifício agradável a Deus. Um médico santifica os corpos que cura. Um professor santifica os alunos, mesmo ensinando coisas estreitamente culturais e curriculares. Um pedreiro santifica a casa que constrói e os que nela irão morar. O mundo precisa se tornar e pode se tornar uma irradiação da nossa santidade. Não há espaço para a preguiça e o trabalho relaxado. Agora, porém, vamos retornar ao trecho de São Paulo e vamos ouvi-lo novamente, com profundidade, para que ele possa falar aos nossos corações. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar as frases do trecho bíblico ou da meditação que mais nos atinge.
Nesse momento estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a santificar tudo o que hoje tocamos, trabalhando com amor e responsabilidade, fazendo tudo com carinho e de todo o coração. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo. Paz e alegria a todos. Para a santificação do mundo, paz e alegria a todos. Sacrifício de louvor, minha vida, eu quero hoje te entregar. Me perder em teu amor, encontrar o meu valor na certeza de que minha única riqueza és tu, Senhor. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo.